Muito boa noite, família colorada, muito boa noite a todos os colorados e coloradas desse nosso planeta dos macacos. Gente, nós vimos nos últimos 2 jogos vitórias importantíssimas do nosso Internacional. A primeira no adversário fraco, que foi a Chapecoense, onde o Internacional, apesar dos 3 gols, não fez uma boa partida. E vimos ontem o Internacional encurralar o Corinthians. O que mudou no Internacional de um jogo para o outro? Não é? O que mudou? O que nós estamos vendo nessa mudança do Internacional? Vamos lá, primeira coisa, atitude do Internacional. Muito boa noite, Felipe Zanelli, João Leidner, Jonathan Santos e a todos os colorados e coloradas, né, de todos os recantos aí. Pessoal, quem está chegando, já vamos aí compartilhar. É muito importante as lives do Facebook serem compartilhadas. Boa noite, Gilmar Gil, né, Cleiton Rodrigues e a todos os outros colorados. O que eu vejo no Internacional primeiro foi o seguinte: a primeira mudança que ocorreu, e vejam bem, tá, foi quando cai o Jorge Macedo. Quando caiu o Jorge Macedo, diretor técnico do Internacional, um cara que estava já no grupo, no elenco há muito tempo e não tinha voz de comando, tá? E também fez a contratação da maioria desses jogadores. O que ocorre? Quando se traz um cara com o perfil do Rodrigo Caetano, e eu quero deixar muito claro para vocês, não é o meu, eu não vou falar quem é o meu preferido, não seria o primeiro nome da lista. Rodrigo Caetano seria o meu segundo, tá? Como executivo de futebol na função em que ele foi contratado. Mas o Rodrigo Caetano tem um perfil. O Rodrigo Caetano não é de deixar jogador mandar no vestiário. E isso era uma das coisas que estava faltando no Internacional há algum tempo. Alguns colorados vão dizer que está tudo bem, que nós vamos disputar o título porque nós ganhamos da Chapecoense e do Corinthians. Não é verdade. Nós não jogamos bem contra a Chapecoense. E o Corinthians nitidamente veio aqui se defender para tentar jogar no contra-ataque. Coisa que não conseguiu. O Corinthians deu um único chute no primeiro tempo, que foi o gol, e não foi nem chute. Foi uma bola cruzada numa falha da defesa no início do jogo. E depois, no segundo tempo, quando o Odair Hellmann fez algumas mudanças, e ali, ao meu ver, um erro, porque o Internacional estava dominando e era questão de tempo para fazer o gol, quando ele tira o Iago, que deveria sair, mas eu colocaria então o Wendel ali, não é? E ele recua o Patrick, o lado esquerdo, que era o melhor lado do Internacional, ele diminuiu. O grande problema era, não precisava ter tirado o Iago, apesar de não estar indo bem, mas eu tiraria o Potker antes e colocaria o Nico Lopes ali. O Potker não está demonstrando ser titular do Internacional. Essa do Cuesta, meu querido Alcemar, isso aí é conversa para boi dormir. Sempre vai começar sempre a ter. Então são especulações que começam a aparecer. Eu duvido muito que o Cuesta seja vendido nesse momento. Assim como a semana passada já estavam dizendo que o outro zagueiro também já estava de volta. Não dá. Esse tipo de informação a gente tem que deixar passar lá. Um abraço para Santo Ângelo e Edson Antunes. Tá? Fábio Silva, eu concordo contigo. Nós jogamos no segundo tempo. Internacional mostrou propriedade. Eu sempre falei, o nosso elenco não é ruim, o nosso elenco não é desgraçado. O problema é quem dirige o elenco. Não adianta você ter uma Ferrari e entregar a Ferrari para um motorista de carroça. Não vai conseguir, não é verdade? Mas está começando, eu estou começando a ver uma luz no fim do túnel. E aquilo que eu falei em outras lives para vocês, meus amigos, vocês são os responsáveis por estarmos vendo essa luz no fim do túnel. Vocês, colorados, são os responsáveis, tá? Porque vocês fizeram as cobranças. Se vocês não tivessem feito as cobranças, nada teria mudado. Nada teria mudado. As coisas continuariam exatamente do jeito que estava, tá? Então, é isso que eu digo. Nós temos que criticar, apontar onde está o erro e não poder ficarmos submissos a qualquer gestão.
Quando ficamos submissos e a torcida do Internacional, e eu também fiquei submisso, não é? Nós caímos para a segunda divisão, porque nós começamos a aceitar tudo que nos era imposto, tá? Tudo que nos era imposto. Então, o que ocorre? As coisas agora, os dirigentes do Internacional têm que entender que a torcida abriu os olhos e está vendo tudo aquilo que acontece. Pessoal, uma outra coisa que me chamou a atenção hoje, eu falei, eu não vou falar muito ainda, continuo, estou muito resfriado, estou realmente assim, ó, fazendo muita força para falar, tá? E também estou com meu nenê bem gripadinho, então vou falar o mínimo possível aqui. Vocês viram que nos últimos dias praticamente eu não entrei justamente por tá ruim. Hoje sai uma matéria do UOL, tá aqui na página, um abraço aí para Sarandi, Peterson, falando da má administração financeira do Internacional, da gestão do Marcelo Medeiros. Vocês sabem que eu sou, e nunca neguei, eu sou oposição à gestão Marcelo Medeiros por aquilo que faz no futebol. Eu acho que está totalmente errado o esquema que eles fazem no futebol, já falei sobre isso várias vezes. Mas o que é de me estranhar, e eu fico com pé da vida, é que sai uma matéria dessas, que eles têm ela pronta há muito tempo, sai depois de uma vitória em cima de quem? Do Corinthians, do time da Globo. Aí depois que sai uma vitória em cima do time da Globo, aí eles largam essa matéria. Muito estranho isso aí, não é verdade? Por que a Globo não faz uma matéria do Corinthians, dos milhões que o Corinthians tem que devolver para a justiça, dos milhões que foram desviados lá para fazer aquela arena lá deles lá? Isso eles não fazem. Aliás, a Globo é a única que talvez não tenha feito matéria, todos os outros fizeram, e a Globo foi a única que não saiu nem no Jornal Nacional dizendo que o Corinthians foi condenado, tá? E que tem que pagar dinheiro do povo, do bolso do povo, que foi feito para fazer o Itaquerão. Mas isso eles não fazem. E aí depois de uma vitória do Internacional em cima do time da Globo, todo mundo sabe que o Corinthians é o time da Globo, tá? Aí eles vêm fazer essa matéria aí, tá? Isso é uma tremenda de uma cafajestada. Não sei se tem razão e também não quero saber, não interessa. Certo? Foi uma tremenda uma cafajestada que estão tentando fazer com o Internacional. Mas a gente sabe de onde é que vem. Então o Neto, para ti o recado, e Corinthians, vão pagar lá o que vocês devem pro governo aí, tá? Que é o melhor. Vão devolver o dinheiro do povo aí do Itaquerão. É isso que a gente espera. Que o país seja transparente, tá bom? Dado esse recado, voltando ao nosso Internacional, tá? Olha, tchê, o Zeca ainda não está no melhor ritmo dele. Eu vou falar individualmente de cada jogador. Mas é um baita lateral direito. Cara, tu sente a diferença dele. Aquilo que a gente vem sofrendo há muito tempo, mesmo o cara não estando na melhor forma, tu vê a diferença. Não é? Vocês ter que concordar comigo. Se vê a diferença. Tá? Vocês lembram quando o Moledo veio e eu disse, olha, o Moledo ainda não está na forma dele. Vai estar em forma depois da Copa. O Moledo vai melhorar mais ainda. Se preparem, o Moledo vai melhorar mais ainda. Em relação ao Cuesta, tá? O Cuesta e o Moledo acabou formando ali uma bela dupla de zaga. E essa história de que querem levar ele, etc., é tudo conversa para boi dormir. O Cuesta tem contrato com o Internacional, não é bem assim, vão ter que tirar dinheiro para indenizar, tá? Não vai ser fácil. Em relação ao lateral esquerdo, o Iago caiu tecnicamente, mas taticamente o Iago está fazendo um belo trabalho. Tecnicamente, ou seja, individualmente, o Iago não está bem, mas taticamente, para o time, ele vem fazendo um bom trabalho individual. Certo? Talvez o Wendel possa entrar, talvez. Vamos ver o que acontece. Vamos para o Rodrigo Dourado. Gente, eu tenho falado aqui, eu sou um dos críticos, assim, a maioria da torcida do Internacional é crítica do Dourado, tá? Porque ele não vinha jogando nada há muito tempo. O Dourado cresceu muito. Eu não sei se foi a abraçadeira de capitão que fez bem a ele, tá? Ou as parcerias que estão dentro de campo. O Dourado está gritando, o Dourado cresceu muito. Eu não vou falar tecnicamente, mas taticamente ele cresceu muito, ele está desarmando muito, ele está chegando junto, ele está metendo o dedo na cara.
tá metendo o dedo na cara. Assim como o nosso amigo Sandro, boa noite, Sandro. Algumas pessoas estão dizendo que é por causa da saída do D'Alessandro. Até pode ser. Até porque eu não vou culpar o D'Alessandro aqui, tá? Mas os dirigentes do Internacional e a própria torcida endeusaram o D'Alessandro e colocaram para o D'Alessandro responsabilidades que não eram dele. O D'Alessandro começou a assumir coisas que não eram dele. E daqui a um pouco o D'Alessandro pode ter se perdido nisso aí, tá? Quando, ao assumir como capitão, como referência técnica, também queria assumir como dirigente do Internacional. E quando tu não tem uma liderança, alguém vai assumir. E o D'Alessandro assumiu essa liderança porque ele viu que não tinha. Não tinha alguém que chegasse nele. Perfeito aqui, um amigo colocou aqui, já assumiu. Ontem o Dourado até chutar gol, chutou, cara. Isso é muito bom, tá? O Érico, não acha que o D'Alessandro poderia ficar fora desse time? Eu acho que sim, Érico. Eu acho que o D'Alessandro, ele, cara, é um jogador que foi muito importante, continua sendo, mas a importância dele diminuiu no esquema de jogo. O Internacional continua com uma transição lenta sem o D'Alessandro, mas ela vai ficar mais rápida. Podem ter certeza disso aí. Vamos falar do Edenilson. Cara, o Edenilson ontem jogou muito. O Edenilson marcou aquele baixinho, não é? Que ele gosta de ficar deitado numa cama. Como se atira aquele castelhano, cara? Que coisa mais chata aquele cara. Que lá tem que dar-lhe uma assim, na primeira tu já dá nele pra dar respeito e pronto. Mas jogou bem, tá? Vamos para o Iago, eu já falei, que ele para mim, ele não foi tecnicamente, individualmente não foi bem, mas taticamente pro grupo, pro conjunto, ele foi bem. Tanto que o Corinthians não chegou pelo lado dele. Certo? A não ser naquele gol, mas aí foi uma jogada totalmente isolada, foi uma falha completa da defesa, toda a defesa errou, inclusive o Danilo errou no gol do Corinthians. E aí nós vamos pro Patrick. Cara, o Patrick estava jogando muita bola ontem, enquanto estava na posição pelo lado esquerdo, e depois ele foi recuado, e ali o Internacional se perdeu, quando colocou o Iago na lateral esquerda. Depois começou a retomar o jogo de novo. Não é? E só fizemos aquele gol do Rossi, que eu vou chegar lá no final. O Luca, cara, que jogador que eu tô gostando do Luca, cara. Que jogador, cara. Olha, eu vou te dizer, eu vou tirar o chapéu pra direção, tá? Contrataram errado aquela naba do Roger. E ainda bem que contrataram agora eu digo o seguinte, ainda bem que contrataram a naba do Roger, porque aí conseguimos trocar aquela naba do Roger pelo Luca. É um jogador que é decisivo, um jogador que gosta de fazer gol, um jogador que não tem medo de errar. E todo jogador que não tem medo de errar, gente, para mim ele é muito importante no grupo, porque o não ter medo de errar, assim como o Nico Lopes não tem medo de errar, se tiver que chutar ele chuta. Então um cara que não tem medo de errar, ele vai longe. Isso é importante. Vamos para o Leandro Damião. Damião estava sem fazer gol, mas o Damião é um jogador importante. Apesar de que o Internacional não está jogando por baixo. Aquela história de que estava jogando por baixo não vingou. Tá difícil. Tá? E estava difícil jogar por baixo também ontem, porque o Corinthians ficou totalmente atrás. O Corinthians ficou totalmente atrás, e principalmente depois que fez o primeiro gol, o cara abdicou de atacar, e o Internacional foi com a bola cruzada. E o Damião é uma referência aérea na bola cruzada. Tá? E ainda bem que fez o gol, e fez gol de centroavante, estava ali na posição que tinha que estar, não é verdade? Vamos falar sobre o Potker. Cara, o Potker está fazendo a mesma coisa que fez o ano passado. Nada. Opa, como nada? Nada. O Potker está estagnado na ponta direita, parado. O Potker não corre para o meio. O Potker só quer pegar a bolinha no pé e sair correndo. Tá? O Potker não tem perna esquerda, e ontem teve uma oportunidade dele chutar com a perna esquerda, ele não chutou, porque ele não tem a perna esquerda dele, não serve nem para subir no ônibus. Então, o Potker está merecendo ficar no banco. E aí, o Odair Hellmann tem duas opções no lugar do Potker: Nico Lopes ou Rossi. Apesar do Rossi ter feito o gol ontem,
E foi oportunismo na falha do zagueiro, mas foi mais oportunismo do Rossi, que aquela bola estava perdida, mas ele apertou o cara. E com um toquinho ele matou todo mundo. Mas o Nico Lopes é um jogador diferenciado. É um jogador que decide, que cruza. É um jogador que tem faro de gol. Tá? Eu, nesse momento, com o time que jogou ontem, faria só uma troca. Potker no banco, Nico Lopes de titular. Tá certo? Eu faria isso aí, não sei se os amigos concordam. E também tem uma pesquisa que eu botei na página, ela tá por aí, minha gente, que é, a pergunta é bem simples, se vocês acham que o Odair Helman acertou um esquema de jogo sem o D'Alessandro. Tava 53% dizendo que sim, que o Odair acertou o esquema de jogo sem o D'Alessandro, tá? Ou se ainda é cedo para analisar. Aí vocês vão lá e coloquem lá a opinião de vocês, por gentileza. Tá? Boa noite, Luiz Carlos Silva. Jaqueline, tira o pote que ele traz. Não entendi. Tá? Anderson, mas é o estilo de jogo do Nico Lopes, cara. O Nico Lopes é um estilo de jogo. Cada jogador tem um estilo diferente, entendeu? Ano passado se falou que o Nico Lopes vivia na Nicolândia. O Nico Lopes foi extremamente importante. Tá? Certo? Perfeito ali, Sandro, né? Sobre o Rossi, que ficou atento na jogada. É isso aí. Anderson, Fiore, saída do Nico para o Fluminense. Olha, tia, para trazer o Scarpa, não sei. Eu sinceramente eu não sei. Eu não vejo muita vantagem em nós darmos o Nico pelo Scarpa e mais alguma grana. E aliás, é o seguinte, para quem achava que o velho Abel estava velho, que o velho Abel não sabia de nada, olha o velho Abel lá na ponta. Ô Alex Fabiano, tudo bem? Um abraço aí pra você na fronteira. Não, o Cuesta não vai sair. Minha opinião é que o Cuesta não sai. Juan Alano, perfeito, Gustavo Almeida. Juan Alano entrou bem ontem no jogo. Eu gostaria de ver o Juan Alano jogando mais tempo. Mas aí é o seguinte, assim, ó, nós estamos falando do esquema que o Odair está adotando. Tá? E eu, na minha modesta opinião, o Odair está usando o esquema 4-3-3. 4 atrás, 3 no meio e 3 atacantes pelos lados, 2 recuados. Tá? O Juan Alano não consegue desenvolver pelos lados. O Juan Alano ele é meio armador, ele tem que ficar jogando no centro. Eu, nesse momento, gente, eu jogaria com o Juan Alano, se fosse eu, não sou eu, e não quero ser mais entendido que ninguém. Tá? Um abraço aí para São José do Ouro, um grande abraço aí, meu amigo Douglas Fontana. O Jussia com o Cuesta, o Internacional jogou. Cara, isso é muito relativo, né? Eu já vi o Cuesta falhar também, então não adianta. O Scarpa é bom, mas eu não sei se é tão bom quanto o Nico nesse momento. Tá? O Bruno acha que que o Juan tá gastando a bola. Ele entrou muito pouco. A gente tem que deixar o Juan Alano jogar mais tempo, né? Pra gente ver, pessoal. Certo? Rec. Se ele é um grande... Eu acho que encaixaria bem no Internacional, mas tu te desfazer do Nico Lopes... Por exemplo, se o Damião machucar, quem é o cara para jogar ali no lugar do Damião? Não é a do Scarpa. Entendeu? Não é a do Scarpa. E como um amigo falou, um amigo agora que escreveu, ele não peguei o nome dele, que ele respeita a minha opinião e trocaria o Scarpa pelo Nico. Eu respeito a opinião, ao contrário. Acho que ninguém é dono da verdade, não é? E muito menos eu, e eu estou muito mais aqui para aprender com vocês do que querer impor minha opinião, gente. Tá? Um abraço aí, Rafael, para Tapejara. Eu acho que o Iago, como falei, tá importante, mas tem que pegar um banquinho ali. Pessoal, eu realmente tô parando assim, tô muito resfriado aí, tô na base aí do antibiótico, tá? Fica difícil para falar e para respirar, até porque eu já não sou nem mais um gurizinho, né? Mas eu agradeço muito a atenção de todos vocês, tá? Amanhã, se estiver melhor, a gente volta, bate um papo mais longo, tá ok? E, por gentileza, compartilhem aí, que é importante vocês compartilharem a live, tá certo? Um beijo no coração de todos os colorados, boa noite, Breno Silva. Amanhã a gente fala do Brenner. Um beijo no coração de todos os colorados, quem puder me ajudar compartilhando aí, tudo bem, tá ok? Amanhã a gente fala das outras coisas do nosso Internacional, que 2 vitórias seguidas
em cima do Corinthians de virada. Olha, repetindo aquele narrador, o Pedro Ernesto, é bom demais. Ah, como é bom ganhar deles de virada. Valeu, gente, um abraço. Obrigado, uma boa noite a todos.